E aí, você já ouviu falar sobre a teologia do domínio? Será que o Brasil vai virar uma distopia teocrática? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou o Lucas, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa comentadinha histórica atual do saber, porque hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente em todas as plataformas sociais aí, além de também, né, curtir lá e acompanhar as curiosidades curiosas históricas diárias. Mas hoje a gente vai falar aí sobre um assunto que, se você está acompanhando o que está acontecendo na política aqui no Brasil, não só recentemente, até se você acompanhou lá o culto na Paulista no dia 25 de fevereiro, lá, acho que foi isso, no domingão lá, né? Um assunto que é interessante você entrar em contato aí é sobre a teologia do domínio. Lembrando aí que tudo que eu vou apontar aqui, né, tá embasado nas pesquisas aqui que eu fiz e que eu vou deixar na descrição do vídeo os links para, ou não só os áudios lá de uma entrevista, mas também o artigo e tal, sobre essa ideologia, então, que envolve, em grande parte, aí, ramos do cristianismo evangélico ou neopentecostal, que envolve a ideia aí de que os cristãos têm que dominar tudo, inclusive a política também. Lembrando que isso aí é um assunto que vem dos Estados Unidos, né, associado à religião evangélica ou neopentecostal lá nos Estados Unidos e que acabou, né, se espraiando aqui para o Brasil também. Lembrando aí que essa ideia da cada vez mais presença aí da religião, principalmente desse ramo cristão, né, na política, e se isso aí encaminharia a gente para um problema, né, político aí bem complicado. Lembrando, como falei para vocês, eu estou embasando aqui o material em cima de uma entrevista lá que rolou com o João César de Castro Rocha, que eu só vou confirmar aqui para você, mas se eu não estou enganado, ele é historiador, cadê aqui? Pesquisador, né? Mas eu acho que especificamente ele é historiador do... cadê aqui? Eu acho que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. Mas que ele coloca justamente essa questão que, como está vendo aí no próprio título, né, de que o bolsonarismo seria uma distopia teocrática, né? Então essa ideia de que ele está estabelecendo essas relações aqui. Aí sim, ó, ele é escritor, historiador, enxadrista e professor de literatura comparada. E se eu não me engano aqui, atualmente eu acho que ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, então, né? Mas lembrando então que ele comenta sobre esse perigo aí, né, do bolsonarismo, não só, né, promover essa distopia teocrática, mas de associar essa distopia teocrática mais perigosa até, né, a questão, na sua construção, da teologia do domínio. Então, dá uma olhada nesse assunto aí, nesse, né, podcast. Tem né, não só no podcast, vou deixar o link na descrição do vídeo, mas tem também o próprio texto da entrevista com o professor aí, João César de Castro Rocha, da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Lembrando também que eu peguei esse artigo aqui, vou deixar o link aí, não sei porque o link não estava funcionando agora, mas se alguém quiser, me fala, que escreve aí nos comentários que eu tento mandar por, né, WhatsApp ou sei lá o quê, mas que é Teologia do Domínio, uma chave de interpretação da relação evangélico-política do bolsonarismo, do Eliseu Pereira, que é doutor em teologia pela PUC do Paraná, né? Então, acho que é interessante também você entrar em contato com esse texto aí, de novo, antes de você escrever nos comentários aí qualquer crítica e tal, e é claro que, né, tá permitida, é óbvio, a crítica, sugestões, né, mas dá uma lida nos textos, assiste lá ou ouve, né, o podcast, ou assiste o vídeo, às vezes coloco o vídeo aí também na descrição do vídeo, né? Então esse artigo aqui, no caso, ele coloca como objetivo aí, né, propor a teologia do domínio como uma chave de interpretação do fenômeno evangélico político observado no bolsonarismo. Então, né, não tem como escapar aí a relação que eu estou embasando o vídeo em cima de artigo que traz esse paralelo também,
ou de pelo menos o paralelo aí, é claro, com políticos que se valem da religião para crescer entre, né, os seus eleitores, ou não originalmente seus eleitores, né? Mas está aí também, ó, a teologia do domínio, uma designação difusa para encampar um projeto de poder deslanchado pelas principais lideranças evangélicas dos Estados Unidos, visando controlar as principais esferas estratégicas da sociedade. Então, ele já puxa essa ideia da influência também da teologia do domínio, que vem dos Estados Unidos da América, dos religiosos lá, sobre aqui, então, né, as igrejas aqui no Brasil. Lembrando também, aí, se tiver a oportunidade, aí, de dar uma lida, como falei lá no texto, né, no artigo, mas está lá para vocês, então, né, como eu já tinha lido aí, mas voltando ao objetivo desse artigo, é propor a teologia do domínio como chave de interpretação desse fenômeno político brasileiro, né, e aí também justifica a proposta, né, o cientista aí falando, né, o Eliseu Pereira, os analistas da atuação política dos evangélicos brasileiros mencionarem a teologia do domínio ao lado de outras teologias, como a teologia da prosperidade e a teologia da batalha espiritual, ou às vezes como teologia do poder ou teologia política, mas não identificam com a teologia do domínio, omitindo eventuais nexos com fenômenos semelhantes que influenciam o caso do massivo apoio evangélico ao governo do Jair Bolsonaro. Mas está aí para vocês, então, essa ideia, né, de associar com outras teologias, essa coisa também de que eliminar o inimigo, porque o inimigo representa o mal, essa cruzada aí, né, essa luta ou guerra santa contra o inimigo que é o demônio, né? Então, essa associação é justificada pelas visões da Bíblia, que é interessante também, né, que são visões mais do Antigo Testamento lá, mas se isso não está fazendo o Brasil se encaminhar para uma distopia teocrática, né, para um governo despótico, uma sociedade despótica, né, digamos, né, desagregada das suas bases democráticas, né, e embasada na religião. Por sinal, também é interessante que o professor lá ele utiliza também o termo distopia teonomista, né, de que o Brasil estaria encaminhando para isso. Uma distopia com essa teo aqui, lembra de religião, de Deus, e nomista, né? Então, teo aqui, de Deus, religião, e nomista, que vem de nomos, regras, leis, né? Então, a ideia de uma sociedade, um governo distópico, em que a vida é norteada, né? Limitada, ela tem suas normas pela religião, né, que pode ser, então, de que o Brasil esteja caminhando para isso, né? Não sei se você aí é de outra denominação religiosa, ou se você, como eu, graças a Deus, não acredita, né, em nenhum Deus, aí você é ateu ou ateia, né? Tipo, e aí, o que você acha disso, né? Mas lembrando também aí, esse eu não li, mas é um livro, quadrinhos também interessante aí, do Denis Mello, Teocracia, né, que seria, então, essa leitura do Brasil caminhando para essa teocracia, né, em Brasília. Então, vou deixar também na descrição um link aí para, se você quiser comprar HQ na Amazon lá, ajuda o canal também, né, e quem sabe um dia eu também consigo ler aí. Para você, outros trechos que eu acho interessante sobre o artigo lá, que ele também traz, além da ideia do dominionismo, né, que seria essa teologia do domínio, também o termo reconstrucionismo, e aí ele coloca um dos teóricos aí dessas ideias, né, o R.J. Rushdoony, né, que ele tem a pretensão aí, esse reconstrucionismo, de reconstruir a nação e transformar todos os aspectos da cultura a partir dos valores cristãos. Para ele, ó, a educação era tarefa privativa da família, portanto livre da ingerência do Estado. Seria possível debater, né, porque somente assim, somente controlando a educação, seria possível deter a degradação moral do país. A teologia do domínio é uma expressão mais ampla e popular, usada tanto na mídia como nos grupos evangélicos estadunidenses. Para além da teologia calvinista e reformada, né, e aí vem o termo domínio, deriva da interpretação particular de Gênesis 1:28, dominai a terra, aplicando-a não ao ser humano em geral, mas restritivamente aos cristãos como os únicos capazes. Então, primeiro, né, traz essa ideia aí, e aí já vem com, né, cadê aqui, o trecho aí, o trecho, então, que justificaria esse dominionismo, né, essa teologia do domínio. Vou até voltar aqui, ó, porque eu estou com a minha Bíblia de Jerusalém, para você que aí fala, mas você é ateu, mas eu tenho Bíblia, eu tenho também, cadê aqui você...
Eu tenho também o Alcorão, né? O Alcorão não li ainda, a Bíblia, claro, não li inteiro, mas eu acho que é interessante você conhecer. Mas, lembrando então, essa coisa que eu, como educador, como professor, eu já fico, e não só como ateu, é claro, mas já fico bem preocupado, ainda mais que esses movimentos envolvem geralmente controlar a educação, né, de que estariam desvirtuando as crianças e tal, né, e com valores humanistas ou comunistas, né, então eu fico preocupado aí não só pela questão da liberdade religiosa e do Estado laico, mas do ensino, né, laico também, né. Pô, sei lá, mas... Bom, voltando lá, lembra que, então, se reconstrucionismo, então, a ideia de reconstruir a sociedade a partir dos valores cristãos e, ao mesmo tempo, o dominionismo, a ideia de que os cristãos seriam os predestinados por Deus para justamente dominarem tudo, né? Então tá aí para vocês o que é no Gênesis, né? O primeiro livro lá da Bíblia, não só católica, mas da religião hebraica também. E tá lá Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deixa eu só achar aqui para vocês que eu estou com uma outra versão, mas Deus o abençoou e lhes disse, não sei se você está acompanhando, estou lendo a minha versão aqui, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar e as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Essa parte aí, ó, dominai-os, né? Então, aí há essa leitura de que os cristãos têm que dominar tudo. Lembrando que esse Deus está falando isso para os judeus, né? E, por sinal, também, além da versão aí dessa, que a minha é a Bíblia, né? Que eu acho que é a católica aqui da editora Paulus, mas tem também lá a Bíblia do rei James, né? Que também coloca isso lá no capítulo 1, versículo 8. Então, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, né? Dominai-a sobre os peixes do mar. Então volta essa ideia da teologia do domínio retirada desse versículo aí, que é uma coisa também interessante, né? Se você está acompanhando aí sobre essa questão, o que é muito interessante é que esse pessoal que defende essas ideias de envolver a política com a religião não usa nada do Novo Testamento, né? Porque no Novo Testamento não tem nenhuma, digamos, nenhuma base assim para justificar essa questão do envolvimento da religião e da política, né? Até por sinal, isso aí é uma coisa que Jesus, pô, né, se colocava contra, até se for ver, ele estava lutando contra o império lá, né, o Império Romano, mas também contra o domínio lá dos judeus e tal, na religião lá local. Então, é uma coisa assim que o Antigo Testamento ele tem mais essa base, digamos, né, para justificar através de argumentos aí bíblicos essa questão da teologia do domínio. Lembrando que estou me estendendo um pouco aqui, mas está para vocês também, né, essa ideia da busca da reconstrução na sociedade contemporânea, voltamos lá para o artigo, cumprimento da predestinação dos cristãos ou cristãs a ocuparem postos de comando do mundo, né? E aí o domínio religioso cristão para incidirem na vida pública. O dominionismo é derivado e sinônimo de teologia do domínio. E o outro texto aí, não, outro termo, desculpa, que é o teonomia, visão segundo a qual as leis do país devem refletir as leis de Deus, como consta na Bíblia, incluindo pena de morte, criminalização de condutas consideradas pecaminosas, escravidão por dívida, limitação do poder do Estado, etc. Para tanto, é necessário eleger parlamentares cristãos e preparar cristãos para ocupar os tribunais em todas as esferas da União. Então tá aí para vocês, pô, eu não sei aí o que você considera, mas parece que está encaminhando para uma situação bem parecida lá para alguns países fundamentalistas muçulmanos, hein? Bom, só lembrando aí também outras situações que aparecem para a gente envolvendo temas como nacionalismo cristão, supremacia religiosa e visão teocrática. Então, os dominionistas celebram o nacionalismo cristão, no caso, sempre puxando a base ideológica lá dos Estados Unidos, né? E dessa forma eles negam as raízes iluministas da democracia americana. E que os dominionistas também promovem a supremacia religiosa, em que eles não respeitam a igualdade de outras religiões, mesmo de outras versões do cristianismo. E que esses dominionistas endossam visões teocráticas, que os 10 mandamentos ou a lei bíblica devem ser o fundamento da lei americana e que a Constituição dos Estados Unidos, veículo para a implementação dos princípios bíblicos, né? Então, essa coisa também é interessante, leia o artigo ou também, né, por favor, aí, escute lá o podcast, a entrevista, dessa ideia de que eles
se valem da religião aí, da liberdade religiosa, para aumentar o número de adeptos e aí, no momento, conseguir, aos poucos, colocar no poder representantes religiosos e, com isso, usando a liberdade religiosa para crescer, eles vão acabar aí eliminando as outras religiões. Então, assim, não sei, o que você acha disso aí? O que você pensa disso aí? Mas, continuando aqui no artigo, ó, outro também, né, termo e outra doutrina que eu achei interessante aí que eles também pontuam, essa teoria dos 7 montes, né, que eles falam lá que os cristãos devem assumir o domínio de áreas estratégicas da sociedade. E aí você conta comigo aí, primeiro família, depois religião, educação, mídia, lazer, negócios e governo. Então, de que esses montes, né, ou esses setores aí da sociedade devem ser controlados pelos cristãos. Né? Então, olha que a questão da educação, né, da escola sem partido, aí, né, não só do homeschooling, mas de tentar dominar, né, a escola, a educação, né, que é interessante, porque a partir do momento que você fala, escola sem ideologia, né, ou escola sem partido, você está sendo ideológico aí também. Bom, mas se você quiser dar uma pesquisada mais a fundo, procura sobre esse autor aqui chamado Gary North. Ele vai associar não só a questão, né, da religião com esse dominionismo aí, mas também esse dominionismo com a escola austríaca, lá neoliberal na economia. Dá uma procurada sobre o assunto. Outra coisa também interessante, que vai ficar um pouco extenso o vídeo aí, que eu trouxe mais sobre a Constituição de 1988, que ela trouxe, né, de certa forma também, na época, interessante, a pressão dos evangélicos pela uma liberdade religiosa essa que também tinha sido garantida lá na Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil, e também na própria Constituição de 1824, outorgada pelo Dom Pedro I, mas a Constituição de 1988, ela manteve essa liberdade religiosa, essa possibilidade até deles não pagarem imposto também, né, outras situações aí. Mas vem essa ideia de novo, que eu não sei até que ponto a gente se choca lá com aquela, de novo, questão do paradoxo da tolerância do Popper, né? Vamos deixar a galera intolerante ser intolerante em nome da liberdade? E a hora que a gente perceber, será que a gente vai ter liberdade para ser livre? E aí, a gente tem que ser tolerante também com quem é intolerante com a religião dos outros ou com o fato de não ter religião também? Mas lembra de alguns trechos que a Constituição de 1998 vai pontuar, como lá, deixa eu ver se eu não pulei nada aqui, não pulei nada, mas se eu não me engano lá é justamente, eu acho que é o parágrafo, e aí me apertou, né, mas eu acho que é na Constituição aí brasileira, o artigo 5º, né, deixa eu ver aqui só se está aqui, mas eu acho que é isso mesmo, artigo 5º da Constituição brasileira, né, que vai trazer aqui, cadê aqui? No que é para nós aí, né, acho que não sei se é o parágrafo 6º aí, ou não, é o inciso 6º, se eu não me engano, inviolável, né, inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, por que não também, né, de filosofia e tal? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou da convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada na lei. E é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. Na Constituição de 1998, também aí temos, né, no artigo 19, que é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, né, atrapalhar, ou manter com eles, os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. E aí, está sendo respeitada a Constituição aí? Recusar fé nos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Além disso, também o artigo 143 coloca lá o serviço militar obrigatório nos termos da lei. As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempos de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal decorrente da crença religiosa e de
convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Então, dá uma olhada aí que, pô, a Constituição ela já garante para nós uma série de liberdades aí da religião. Isso que eu só coloquei algumas, não foram todas aí, mas que eu acho também interessante se você tiver a oportunidade de entrar em contato com a Constituição aí brasileira e dar uma analisada que, pô, a liberdade religiosa e, é claro, o Estado laico, apesar de ter lá, né, um agradecimento a Deus logo no começo da Constituição, mas o Estado é laico, né? E a gente, dentro da sociedade aí democrática, de direito, Estado democrático de direito, a gente tem que sempre lutar por essa liberdade e tentar impedir aí que, né, a política se envolva com a religião mais do que já se envolveu. Mas isso aí, apesar de longo, espero que você tenha gostado do comentário aí do vídeo, né, do vídeo sobre teologia do domínio. Aí, pô, já sabe tudo que você tem que fazer e se não faz ainda, pô, não cai o dedo, ó, clica aí nessa bagaça aí e até a próxima, né, comentadinha histórica ou atual aí com o Prof. André do História em Casa. Até mais. Falou, valeu.